Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions e eu sou o Dan Torres. Tema de hoje: diferença entre uma pessoa muito musculosa e uma pessoa muito forte. Será que realmente tem muita diferença? Quem é muito musculoso tem muita força? Não necessariamente. Vocês muitas vezes devem ter observado algumas pessoas na academia que não têm muita massa muscular, mas conseguem levantar uma carga exorbitante. E o contrário também é válido. Pessoas muito musculosas, mas que não necessariamente levantam cargas absurdas. E aí você deve ter pensado, nossa, mas que diferença grande, né? Por que será isso? Não era para a pessoa mais musculosa levantar bem mais carga do que a pessoa que é bem menos musculosa? Bom, para entendermos isso, vamos começar falando da questão genética. Então, no nosso corpo, nós temos fibras tipo 1, que são fibras de contração lenta, mais voltadas para a resistência muscular localizada. Temos fibras tipo 2A, que são mais voltadas para força e também velocidade. São fibras de contração rápida. E temos fibras tipo 2B, que é destinadas mais para hipertrofia também, assim como a 2A, né? Mas também bem mais para força e bem mais para potência. Então, nós temos essas três diferenças. Então, vamos começar assim, quem corre maratona. São pessoas extremamente resistentes. Então, elas têm uma grande quantidade de fibras tipo 1A. Em contrapartida, menos concentração de 2A e 2B. Já fisiculturistas têm mais concentração de fibras 2A ou 2B. E aí entra também powerlifters, corredores de atletismo, etc. Com relação à potência, algumas pessoas não sabem, mas potência nada mais é que o conjunto de velocidade mais força. Então, quando você tem essas duas capacidades muito bem agrupadas, você ganha potência. Isso tem tanto na fibra tipo 2A e 2B. A diferença é que você tem ainda mais potência na fibra tipo 2B, ainda mais hipertrofia e ainda mais força máxima. Uma outra questão é a força específica de um músculo ou alguns grupos musculares. Então, por exemplo, tem pessoas que têm muito mais força em membros superiores do que inferiores. E já outras, muito mais força em membros inferiores do que superiores. Ou pode ser até, vou dar um outro exemplo, a pessoa tem muito mais força no peitoral, maior, do que costas, ou mais força em costas do que peitoral. Porque tem fibras musculares em que há uma maior concentração, nesse caso 2A e 2B, mais, por exemplo, no peitoral que nas costas, ou vice-versa, mais concentração em membros superiores que inferiores, ou vice-versa. Então, uma pessoa que é forte, não necessariamente ela é forte em todos os grupamentos musculares. Ela geralmente é mais forte em alguns grupamentos do que outros. Isso é absolutamente normal. Agora, vou dar um exemplo de força máxima dos powerlifters. Uma outra coisa que entra em questão aí é com relação à gordura corporal adiposa. Vocês já devem ter percebido que a grande maioria dos powerlifters, né, eles têm bastante gordura corporal adiposa. Porém, isso acaba ajudando bastante eles na performance com relação aos treinos de força máxima, pois eles consomem mais gorduras e carboidratos em comparação com os fisiculturistas. Ou seja, através dessa alimentação, eles têm mais substrato energético, né, para poder utilizar durante os treinos. E com isso, eles conseguem obter mais força. Então, tem uma diferença bem grande de alimentação de fisiculturista e powerlifter. Com relação aos treinos, quem ganha muita massa muscular também ganha força. E quem ganha muita força também ganha massa muscular. O que difere é que são proporções diferentes, né? Então, tem pessoas que ganham muito mais força do que hipertrofia, e tem pessoas que ganham muito mais hipertrofia do que força. Então, pessoal, são vias fisiológicas diferentes. Então, por exemplo, quem treina hipertrofia? Hipertrofia muscular
é o aumento do volume da fibra muscular e do comprimento dela. Já com relação a quem treina força, são adaptações neurais com relação ao treino. Então, por exemplo, essas adaptações e alterações neurais ocorrem no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. E isso faz com que a pessoa ganhe bastante força. Também ocorre um maior recrutamento e maior sincronia de unidades motoras, ou seja, elas trabalham juntas. Mais fibras musculares são recrutadas e com isso geram a capacidade de conquistar mais força. E os tipos de treino entre hipertrofia e força máxima são bem diferentes. Então vamos lá. Quem treina hipertrofia, a pessoa tem um maior número de repetições, um menor tempo de descanso e uma menor carga de peso. Já quem treina força máxima, a pessoa tem um número menor de repetições, um intervalo de descanso maior e uma carga de peso maior. Então, são treinos totalmente distintos só por essa base, entre outras variantes. Fisiculturista geralmente treina pouco o treino de força máxima. 3, 4 vezes no ano, geralmente não passa disso. Já o powerlifter, levantador de peso olímpico e bracista, eles treinam quase toda semana de acordo com a periodização de treinamento. Então, o corpo se adapta ao que você treina. Se você treina mais hipertrofia muscular, você vai ganhar mais hipertrofia muscular que força. Se você treina mais força máxima, você vai ganhar mais força máxima do que hipertrofia muscular. Powerlifter e bracista têm a mesma força? Depende. Depende da especificidade de treino. Então, por exemplo, powerlifter treina bastante agachamento livre, levantamento terra e supino. Então, nesses 3 exercícios, ele vai ganhar de sobra do bracista. Porém, o bracista, ele tem um treino muito específico e também muito repetitivo para braço, né? Então ele treina muito ombro, bíceps, tríceps, braquiorradial, tanto anterior como posterior, flexores de punho e também a musculatura da mão, é isso mesmo. Nas nossas mãos nós temos músculos em que nós podemos trabalhar para ganhar mais força e ou também hipertrofia. Então o bracista, ele faz muitos movimentos específicos, ele treina o dia inteiro movimentos específicos e com uma carga progressiva, né, sempre vai progredindo a carga. Então, naquele movimento específico, ou seja, naquela modalidade esportiva, ele ganha de qualquer powerlifter. Inclusive já teve vários campeonatos, na verdade não são campeonatos, são apenas apresentações, né, de luta de braço entre tanto powerlifters como também fisiculturistas gigantes, né, e powerlifters os maiores do mundo, contra bracistas. Os bracistas ganharam e ganharam muito fácil, porque os bracistas têm aquilo todos os dias, o ano inteiro, a vida inteira, né? Então eles se tornam expert nisso. Então, nesse caso, em luta de braço, não importa o tamanho do braço dele. Muitas vezes ele tem um braço na média, não é nem muito musculoso, nem pouco. Mas ele consegue ganhar de uma pessoa que tem um braço o dobro de volume dele. Só para vocês verem como são vias bem diferentes, comparando hipertrofia com força máxima, foi feito um estudo onde pessoas treinaram apenas um braço, e elas ganharam força no braço que estava destreinado, que não tinha nenhum treino. Lógico que esse braço destreinado não ganhou tanta força igual o braço treinado, isso sem dúvida nenhuma. Mas só para você ver como são capacidades físicas muito diferentes uma da outra. Porque com relação à hipertrofia muscular, se você treinar só um braço e não treinar outro, obviamente você vai ganhar muito volume muscular em um braço e no outro nada, né? Ou muito pouco. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Preparei com muito amor e carinho e dedicação para todos vocês. E caso quiserem me contratar para eu fazer um treino específico, seja
para ganho de força máxima, seja para hipertrofia muscular ou outros objetivos, como perda de peso, definição muscular, aumento da performance no esporte que você mais pratica, entre outras variantes, como por exemplo também ganho de resistência. Então, pessoal, peço a vocês que se inscrevam no meu canal, isso ajuda bastante ao canal subir e crescer cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Aproveitando também, ative o sininho do YouTube, assim ele sempre irá lhe avisar quando eu fizer vídeos novos. Você vai estar sempre antenado aqui nas novidades. Então já sabe, vamos que vamos? Vamos para cima?